Louvado seja Deus, meus irmãos. Hoje nós iniciamos a série Em Seus Passos, o que faria Jesus? Fala para o irmão e para a irmã que está do teu lado, ó. Em seus passos, o que faria Jesus? É isso aí, ó. Para o lado direito, para o lado esquerdo, atrás, na frente. Pode falar para mim também, que eu estou falando para vocês. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Gente, antes de começar o culto, o pastor perguntou: o que vem na cabeça de vocês quando escutamos em seus passos o que faria Jesus? Nossa Senhora, dá um bálsamo, não é verdade? Dá um refrigério. Nossa, que beleza. Nossa, em meus passos, o que faria Jesus? Que maravilha, não é verdade? Mas eu estava comentando, que pena que as cadeiras não têm cinto de segurança. Porque a palavra que vai agora é uma palavra que, se você não tiver firme, meu irmão, você vai ser arremessado lá na avenida. Eu vou buscar, mas você vai ser arremessado. Se você não estiver firme, eu vou te buscar. Quem está disposto a buscar um irmão que não estiver firme lá na rua para a gente trazer de volta? Amém, amém. Posso ouvir um amém? Amém. Que ninguém saia daqui. Que ninguém saia daqui. Porque a palavra vai ser realmente aquela, irmãos. Vamos lá para a Bíblia, Mateus 10, de 34 a 39. Mateus capítulo 10, de 34 a 39. Eu fui montando, aqui preparando a mensagem e tudo mais, aí ficou 3 degraus. Primeiro, olha que lindo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Vamos falar juntos? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se... Mas não é bem assim, não é verdade? Então vamos para o segundo degrau. Em seus passos, o que faria Jesus? Vamos lá. Em seus passos, o que faria Jesus? Se prepare, porque agora começa. Que agora é terra firme. Espada ou conformismo? É o tema da mensagem de hoje. E agora? Cadê o Jesus do amor? Ele deixou de ser amor? Porque ele vai falar sobre espada ou conformismo? Nós precisamos aprender um pouco mais sobre o amor de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 10, 34 a 39. Deixa eu ver se eu também estou firme aqui, porque eu não quero que ninguém me busque. Era só o que faltava, né? Vamos lá, firme. Olha só. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem a perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Simples assim. E aí? Que acabou o sermão, irmãos. Já podemos ir para a ceia. Se alguém estiver em pecado, que se arrependa agora, para poder participar. Porque a palavra está clara aqui. Está muito clara. Se nos chamamos cristãos, precisamos lembrar que esse nome tem um peso e que literalmente cristão significa o quê? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Porque dá uma impressão de que ser filho de Deus, depois que a gente aceita Jesus, João 1,12, né? O primeiro livro da Bíblia mais recomendado a ser lido quando a gente se converte. João 1,12 diz que aqueles que o aceitaram, que o declararam como Senhor, se tornaram o quê? Filhos de Deus. Só que a gente pensa que é sombra e água fresca. Alguém, o que é ser um pequeno Cristo? É alguém que reflete o caráter, as atitudes e os valores de Jesus no mundo. Agora vem o dilema. Qual que é o dilema? A escolha entre agradar as pessoas ou agradar a Deus. E Jesus nos chama para renunciarmos relacionamentos, confortos e até reputações, irmãos. Sabe por quê? Pelo amor ao Evangelho. Nós temos que abrir mão de tudo. Simplesmente isso. Porque do contrário, nós não veremos a glória de Deus.
Muitas igrejas estão adormecidas. E o problema é que muitos que hoje carregam o nome de Cristo não vivem como Ele deseja que nós vivamos. Tem muitas pessoas que vivem como se Jesus fosse apenas um símbolo religioso e não um estilo de vida, não um modelo de vida. Tomam decisões como o mundo toma, reage como qualquer outro reagiria e escolhem com base naquilo que é mais confortável e não no que é mais parecido com Jesus. Tem muitas escolhas que nós estamos fazendo hoje que Jesus, Ele repudia. Ele repudia. E se cada passo da nossa vida nós perguntássemos, em meu lugar, o que faria Jesus? Essa pergunta é simples, mas ela muda tudo. Por quê? Ela pode redefinir como nós tratamos os nossos familiares. Ela pode nos impulsionar de como lidamos com o perdão, como reagimos às injustiças e como nós usamos o nosso tempo, os nossos recursos e as nossas palavras. Até as palavras, irmãos, está sendo calculado, tudo medido. Tudo vai ser usado no último dia diante de Deus. Então não se preocupa muito comigo. Eu também não vou me preocupar muito com vocês, não. Eu tenho que me preocupar com Deus. Porque se eu me preocupar com Deus, olha a espiritualidade. Às vezes, quando eu falei assim, olha, eu não vou me preocupar com vocês, e nem quero que vocês se preocupem comigo, dá a impressão de, que bom, vai ser mais leve, né? Cuidado, isso é religiosidade, porque eu tenho que me preocupar com Deus, e se eu me preocupo com Deus, eu tenho que me preocupar com vocês, e vocês também têm que se preocupar comigo, e nós temos que caminhar juntos, porque Jesus não veio para que apenas crescemos nele, mas ele veio para que vivêssemos como ele. 1 João 2,6 está escrito. E viver como ele viveu, irmãos, exige confronto, exige o confronto para lapidar-nos completamente no orgulho, nos hábitos, na cultura que está ao redor, de aceitarmos algumas coisas como normal e não é normal, nunca foi e nunca será. E olha o que diz Mateus 10,34. O que diz Mateus 10,34? Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, seguir o Senhor Jesus Cristo gera conflito com o mundo e até mesmo com partes de nós que precisam ser lapidadas e necessitam ser lapidadas todos os dias. E eu quero falar para vocês com toda a segurança, nós vamos partir desse mundo e ainda vamos estar extremamente incompletos em vista do que nós deveríamos fazer. Ou só que nós precisamos estar incompletos, porque temos que aprender para sempre, até o dia que o Senhor nos chamar, mas pelo menos nós temos que estar o quê? Plenos no Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus disse, a carne é fraca, a carne não está pronta, mas o Espírito está. Então, as nossas lutas como seres humanos, elas não vão parar. Imaginem essa cena que eu vou mostrar para vocês agora, porque ser cristão é muito mais do que vir à igreja. É permitir que Cristo viva em nós, por meio de nós, em nosso lugar, todos os dias. Olha a cena, que está lá em João 2,15. Pode até abrir lá João 2,15, porque vai dizer exatamente isso aqui. Um templo cheio, incenso no ar, homens e mulheres vestidos de forma impecáveis, religiosos vendendo animais para sacrifício, todos cumprindo um ritual espiritual, mas os corações estavam onde? Longe de Deus. De repente Jesus entra, mas ele não entra sorrindo, ele não entra com um abraço. O que está dizendo João 2,15 aí? Pode ler. O que está dizendo João 2,15? Como que Jesus entrou com o que nas mãos? Chicote. Chicote. Olha só o que está escrito. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Nossa, que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Eu não escuto mais falar nas igrejas, não vejo cristão ter medo disso, acha que está tudo bem.
Irmãos, não está tudo bem. Não está tudo bem. Ou a gente desperta, ou nós vamos todos juntos naufragarmos. Nós vamos afundar nesse barco chamado igreja. O Jesus do amor é justiça, ele não tolera a religião de aparência, ele não ficou calado diante da corrupção do sagrado, ele virou mesa, fez barulho, ele quebrou o sistema. Jesus não quer dividir a sua glória, Jesus não quer que a sua igreja, a menina dos seus olhos, seja corrompida. Agora pergunte-se com sinceridade, e se Jesus entrar agora no templo do teu coração, o que ele vai encontrar? Será que ele vai sorrir com a sua rotina religiosa? Ou ele vai virar mesas? Será que ele vai dizer, bem feito, servo ou serva boa ou bom e fiel? Será que ele vai dizer isso ou ele vai fazer um chicote e corda? O Deus de justiça, ele não passa a mão na cabeça. Essa cena não é apenas histórica, irmãos, é profética. O Senhor está atento a tudo e a todos. Nós podemos nos enganar, nós temos habilidade terrível de nos enganarmos. Mas o Senhor a gente não vai enganar, porque o mesmo Jesus entrou naquele templo desejando, o mesmo Jesus que entrou naquele templo, deseja hoje entrar na tua vida, na tua casa, nas tuas escolhas. Ele quer colocar a sua vida completamente em ordem. Só que você precisa permitir. Ele quer. Se você permitir, ele vai mudar a sua história. Agora, cuidado, porque se há coisas no seu templo que ele não aprova, ele não vai ignorar. Ele vai virar a mesa. Ele vai chutar o balde. Nós não podemos, irmãos, vacilar. Mateus capítulo 10 é um capítulo onde Jesus vai comissionando os 12 discípulos e os envia em missão. Ele os prepara com orientações práticas, espirituais, alertando que enfrentariam oposição e perseguições. Jesus não mascara a realidade do discipulado, ele mostra que segui-lo exige de todos nós, irmãos, individualmente, coragem, renúncia, fidelidade e acima de qualquer vínculo humano, até mesmo de pai, de mãe, de avô, de sogro, de sogra, de nora, de tudo que vocês possam imaginar. Ou a gente se posiciona, ou a gente não é de Cristo. E lá nos versículos 34 a 39, que a gente acabou de ler, Jesus fez afirmações muito fortes e aparentemente contraditórias, como por exemplo, não vim trazer paz, mas foi trazer espada. À primeira vista parece destoar daquela imagem do príncipe da paz, mas aqui Jesus está usando uma linguagem simbólica para deixar claro que o evangelho inevitavelmente vai causar divisão. Nós vamos ficar divididos. Podemos até caminhar juntos. Eu tenho família de origem. Mas o que a Bíblia diz? Disse para Abraão, deixe a sua parentela e vá se juntar com a sua mulher e vocês vão se constituir uma só família. Então, a missão do casal, da família, pode ter rompimento de vínculos religiosos, por exemplo. Se você se decidiu por Cristo, se você se decidiu por Jesus, a espada, o que ela representa? A espada, nesse contexto que está sendo dito aqui. A espada significa ruptura, separação, conflito espiritual e moral. Não porque Jesus promove violência, mas porque a verdade do reino confronta as estruturas humanas de afeto. Ela confronta afeto, poder e religiosidade superficial. Por que Jesus disse isso? Primeiro, para revelar o custo do discipulado verdadeiro. Olha o que ele diz lá em Mateus 10, 35 e 36. Pois vim para fazer que homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. E que desafio evangelizar familiares. Eles não vão te entender.
Eles não vão compreender. Por quê? Porque você deixou de ser de vínculos afetivos, de tradição, de herança, de religiosidade, e você encontrou Jesus. Então, há uma luta natural. Um pai e uma mãe dificilmente vai aceitar que um filho discipule ele, porque ele é a autoridade. O filho tem que se submeter aos pais, não é verdade? Hierarquia, irmãos. Mas isso é uma hierarquia humana, porque na espiritualidade, um filho, por menor que seja, pequenininho, ele pode discipular um pai e uma mãe, ele pode, espiritualidade. 2, para denunciar o conformismo religioso e social. Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque muitos se escondem atrás da tradição, dos laços familiares, da cultura, para evitar o confronto com a verdade. A verdade tem que ser dita. Jesus exige uma lealdade acima de tudo e acima de todos. Há quem diga que ama demais, que é capaz de fazer infinitamente mais pelos filhos. Eu também falo. Mas está errado, porque nós estamos colocando os filhos, ou a esposa, ou o esposo, ou quem quer que seja, acima de Deus. Isso é idolatria, irmãos. Uma coisa é amar e cuidar, outra coisa é ficar cegamente idolatrando sem perceber. Nós não podemos idolatrar, porque é justamente essas vão ser uma das maiores lutas da nossa vida, quando a gente coloca algo ou alguém acima de Deus. Nós vamos realmente passar por muitas coisas, até nós entendermos de que Deus está acima de tudo e acima de todos. E ele também falou tudo isso para enfatizar que o reino de Deus não se acomoda com o mundo. Irmãos, nós não podemos estar de boa com o mundo e estar de boa na igreja. Isso é muro, isso é do diabo. Nós não temos que odiar o mundo, nós temos que evangelizar, nós temos que confrontar o mundo com as verdades bíblicas, até mesmo no nosso silêncio, na nossa forma de andar, na nossa forma de falar, na nossa forma de se vestir, na nossa maneira de lidarmos uns com os outros. Tudo isso é o que vai gritar para o mundo que nós somos diferentes. A mensagem de Cristo é contracultural, ela divide porque expõe as trevas, desafia o ego e exige conversão genuína. Não pense que vim trazer paz na terra, mas eu vim trazer espada. É isso que o Senhor está dizendo. Então, 3 coisas que nós precisamos aprender nesta noite para a glória de Deus. E eu estou assustado, porque é apenas a primeira mensagem. O que será que vem domingo que vem no culto do amigo? Será que vai vir romance? Vai vir um acolhimento extraordinário para fazermos uma média e as pessoas acharem que são a última bolacha do pacote? E há contradições, né, sobre a última bolacha de pacote. Porque depende da perspectiva de cada um. Qual é a sua perspectiva de última bolacha do pacote? Depende. A última bolacha do pacote, se for algo saboroso, é aquela que você quer mais desejando para consumir, porque ela vai acabar. Mas se você olhar de uma outra perspectiva, é a que está mais quebrada. É os farelos, são os farelos. Que você vai pegar, se você estiver inclinado, você vai se sujar todo. Então tudo é uma questão de perspectiva. Como será que os nossos convidados irão receber a palavra de Deus? Tudo é uma questão de perspectiva. O que eu sei é que a palavra vai ser pregada. O que eu sei é que o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado. O que eu sei é que o Espírito Santo de Deus já está aqui, neste lugar. Ele permanece aqui. Ele está lá, ele está aqui, ele está dentro de você, está dentro de mim. Ninguém vai tirar o Espírito Santo de Deus daqui, deste lugar. O que eu sei é que quem entrar, no mínimo, vai ouvir a verdade e vai ter a oportunidade de, no mínimo, sair diferente de como entrou, para a glória de Deus. Isso eu creio plenamente em nome de Jesus. Eu creio, enxergo e vejo, e é isso que nós vamos fazer, irmãos. São convidados, são queridos, nós estamos orando, estamos perseverando, vamos ter um banquete depois do culto, vai ter tudo de bom e de melhor. Mas antes do bom e do melhor, vai ter o que é de infinitamente melhor, que é a palavra do Senhor e o nome do Senhor sendo exaltado e glorificado. 3 lições poderosas que vão nos deixar agora no nosso devido lugar. Primeiro, escolhas espirituais podem gerar conflitos humanos. Vamos falar juntos? Escolhas
podem... De novo, vamos lá. Escolhas espirituais podem... Não se desespere. O conflito não é pessoal, é espiritual. Ele é espiritual. Sabe por quê? Porque seguir Jesus significa romper com valores familiares, amizades e sistemas que se opõem à verdade do Evangelho. Nem todos vão aceitar a sua fé, nem todos vão aceitar o seu estilo de vida de Cristo, mas nós precisamos ter isso muito bem definido. Segundo, o discipulado exige renúncia e coragem. Vamos lá. O discipulado exige renúncia e coragem. De novo. O discipulado exige renúncia e coragem. A cruz que Jesus menciona aqui no versículo 38 representa a morte para o meu eu, para os meus desejos carnais, para buscar aceitação a qualquer custo, porque viver para o reino e para o rei, nós precisamos saber que vai custar um alto preço, e o preço da rejeição. E terceiro ponto, muito importante, antes das lições preciosas que o texto vai nos trazer, Jesus quer prioridade absoluta. Vamos lá? Jesus quer prioridade absoluta. Mais uma vez e forte. Jesus quer prioridade absoluta. Ele não aceita ser mais um. Ele é o principal. Ele é tudo. Quando você tiver um encontro com Jesus, se prepare, porque aquela multidão cheia de oportunistas, que quando você está bem, quando você tem recurso, quando você faz um churrasco, quando você faz uma festa, a sua casa está lotada, mas quando o perrengue vem, é o único que permanece, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que permanece sobre o nosso meio. É Ele que fica, é Ele que dá colo, é Ele que dá carinho, é Ele que ampara, é Ele que faz o impossível acontecer, porque só Ele pode fazer. Ele não aceita ser mais um. Amar pai, mãe, filhos, cônjuge, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que Ele é idolatria. Jesus nos chama a vivermos para a glória dEle, e não segundo a nossa conveniência. Ser cristão conveniente, você ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Se você é um cristão conveniente, de conveniências, você não teve um encontro com Jesus ainda. Mas Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. E se você se permitir, você vai ver a glória do Senhor. Algumas aplicações para já irmos para as lições. Primeiro, você tem vivido com espada. Você tem vivido com espada. Firmeza na fé ou com o conformismo, se ajustando às pressões humanas. Como é que você tem vivido? Como espada ou um conformista? 2, sua família ou ambiente social influencia mais as suas decisões do que os princípios de Jesus? É para se pensar. Nós estamos mais sendo influenciados a distanciarmos da igreja ou nós estamos mais contagiando as pessoas para virem à igreja? O que está acontecendo? Quem tem tido mais força nesse jogo, essa batalha? As pessoas nos afastarem da igreja ou a igreja trazer essas pessoas para a casa do Senhor? E terceiro ponto importante, você está disposto a perder a sua própria vida, a sua zona de conforto, a sua reputação, os seus status, por amor a Cristo? Você é capaz de responder isso? Nós não somos capazes. Mas se você respondeu, é porque algo muito maior do que você está dentro de você dizendo isso. Somente o Espírito Santo pode dizer. É Ele que nos convence, é Ele que nos confronta, é Ele que nos coloca no nosso lugar, e é Ele que vai responder se nós estamos dispostos a dar a nossa vida para o Senhor Jesus. Irmãos, não se iludam, tá? Nos dias de grandes perseguições que vão acontecer, e já estão acontecendo, mas vão vir piores. Vai vir gente aqui ameaçando chutar o balde, pegar a metralhadora, tirar para tudo quanto é lado se você negar Jesus. Vai acontecer. E aí? Você é ou não é de Cristo? Se você não falou, é o primeiro teste de que você não teve experiência com Deus. Mas se você respondeu, foi o próprio Senhor que respondeu por meio de você, falando, eu não nego Jesus. Nós não podemos negar Jesus, irmão. Nós não podemos. Nós não podemos. Você até pode negar, mas não deve negar. Porque se você é de Cristo, você não deve negar. Ah, mas eu vou negar, porque aí dá tempo eu falar sobre o que eu passei,
e ganhar aquele familiar para Jesus. Afinal de contas, eu fiquei com uma arma na cabeça. E aquele meu familiar, ele vai entender que foi o Senhor que me livrou. Só que aí você negou. E a pessoa que estava te ameaçando, ela é instrumento do diabo. Ela vai e executa. Você foi para o céu ou você foi para o inferno? Eis a questão. Eis a questão. Tudo é uma questão de perspectiva. Para mim, na perspectiva do alto, você negou, está negado. Foi a sua última fala. Ah, mas eu fiquei 300 anos na igreja. Tudo bem, mas você negou. Você até estava, mas você negou. E se você negou, foi. Não para a glória. Para mim, foi para o inferno. Que a Bíblia não mente. Aquele que me negar, eu vou negar. Não será digno de mim. Então, 3 lições, irmãos, que vão ser projetados agora. 3 lições. A espada que divide, prioridade a Cristo acima dos laços humanos. Olha só o que diz o versículo 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ai, mas eu vou negar, porque eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas, minhas cunhadas. Então você amou mais eles e negou Jesus. Negócio. É uma matemática clara, irmãos. É um olhar espiritual. Pela ótica humana, nós somos capazes de largar tudo por causa dos nossos entes queridos. E a Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus familiares é pior que um descrente. Mas são contextos diferentes, irmãos. São contextos diferentes. Aqui está falando de amar. Ali é cuidar. Cuidar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Imagine um jovem que se converte ao Evangelho em uma família tradicional, onde todos seguem outra crença. A decisão dele gera discussões, gera afastamento, gera rejeição. E ele é forçado a escolher agradar a família ou ser fiel ao chamado de Jesus. Com qual que ele deve ficar? Jesus. Jesus. Ele vai ser julgado, criticado, ele vai ser hostilizado, ele vai ser zombado. Tudo que Jesus passou por causa de nós vamos passar por causa dele. Porque nós somos mini-cristos. Certo? Então, coloque sua lealdade a Cristo acima das opiniões de qualquer pessoa, mesmo das mais próximas. E outro, ore por sabedoria e firmeza para manter o amor sem ceder à pressão de comprometer sua fé. Jesus não abre mão, irmãos, da gente. Ele não abre mão. Você pode até praticar o amor. Olha, eu te amo. Eu peço a Deus pela tua vida todos os dias. Eu posso orar com você. Eu não posso orar por você. Eu já aprendi que orar por você é deixar você livre para continuar fazendo o que você bem entende, enquanto eu estou aqui orando por você, que é impossível. É uma ilusão. Eu não posso orar por vocês. Eu posso orar o quê? Com vocês. Ô, pastor, o senhor pode orar comigo? Claro, minha irmã. O que você está precisando? Olha, pastor, estou passando por isso. Nossa, agora, já. Se mandou uma mensagenzinha de texto, eu falo assim, posso te ligar? Vou te mandar. Vamos orar juntos? Vamos orar. Não, pastor, olha, tem uma pessoa, vamos orar juntos com essa pessoa? Você vai lá, manda um áudio e tudo mais. Mas isso não substitui a responsabilidade das pessoas. Por quê? Mateus 6,33. O que diz Mateus 6,33? Mateus 6,33. O que diz? Quem achou pode ler. Quem achou pode ler. Bem alto e bonito. Mateus 6,33 diz o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Gente, estamos buscando a justiça de Deus. E é lindo, quando você lê o texto de Mateus 6, de 25 a 34, ele diz que nem Salomão, no seu esplendor, se vestiu tão bem quanto o quê? Lírios do campo. Lindo demais. Olha, é para ler e chorar. Mas olha só o que ele está falando. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é a espada. Tem familiares nossos
E eu amo todos os meus familiares. Se estiverem ouvindo, estamos juntos. Vim daí, origem. Mas, se eles não mudarem, se eles não se permitirem, eu preciso continuar buscando a Deus e a sua justiça. Sabe qual é o maior erro que a gente comete? Aliviar tensões que Deus está disciplinando alguém e a gente assumir para nós. Entende o que eu estou dizendo? Deus está disciplinando uma pessoa, um parente, um irmão, sobrinho, pode ser quem for, está disciplinando lá. Ó. Aí você quer aliviar aquilo e aí vem para você. Meu, se prepara, porque a pancada é grande. Não se envolva naquilo que Deus está corrigindo, porque vai reverberar em você. Porque senão a pessoa não vai mudar. Não vai mudar. A mão de Deus está pesando sobre aquela, está disciplinando. O maior erro de solidariedade que você está praticando é se pôr na brecha por alguém que não quer sair da brecha. Ela quer continuar. Você foi e ajudou porque você não sabia. É um ponto. Mas o negócio não muda, está gravando. Deus já está sinalizando. Se você não percebeu, é porque você está longe da espiritualidade do Senhor. Ele está avisando. O Espírito Santo. Tem pessoas que chamam isso de intuição. Eu chamo de Espírito Santo. Eu tinha intuição antes de Cristo. Hoje eu tenho o Espírito Santo. A intuição funciona. Esses dias eu fui comprar uma peça para dentro de casa, que eu precisava arrumar um item lá, e eu falei, vou ou não vou? Porque eu percebi uma situação. Percebi. Eu falei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não deveria ter ido, mas eu fui. Eu ignorei o sinal. Foi o Espírito Santo de Deus que falou. E aí, quando eu voltei, fiz tudo o que eu tinha que fazer, fui buscar a Denise e o Henrique. Quando eu olhei no carro, aconteceu. Alguém foi. Eu sabia, eu já tinha visto. Eu falei, vai, mas é aqui, vai. Na hora que eu estava de costa aqui, eu não percebi. Quando eu voltei, não percebi, porque eu ignorei. E aí, quando eu fui buscar, todo tranquilo, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, de novo. Por quê? Porque eu deveria ter feito o quê? Percebi, o sinal foi dado, nos conectamos, mas eu achei que era rapidinho. Não era rapidinho, eu tinha que ter tirado. Nem que eu tivesse que voltar todo o caminho, deixar o carro lá na garagem e voltar a pé, porque era um sinal de Deus muito evidente. Eu não segui. E aconteceu. E aí me gerou transtornos, muito piores. Então, irmãos, a justiça de Deus, ela não é o que a gente pensa. Ela é o que Ele está nos ensinando. Segundo ponto importante, a cruz que pesa. Olha só o que diz, negar-se a si mesmo e viver o Evangelho. Quem toma sua cruz, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Sabe aquele irmão, aquela irmã, aquele cristão que quer carregar a cruz, tirar selfie, postar, ter milhões de curtidas e likes e tal? Essa cruz, irmãos, ela é leve demais. Ela já foi serrada de um lado, serrada do outro, porque isso não fica nem bom na foto. Não é bom na foto. Você está carregando algo pesado. Não é bom. Não fica nem bem na foto. Então você já serrou muito para postar aquilo ali, para mostrar. Só que está bem claro, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Está no versículo 38. Uma mulher cristã abre mão de um cargo de prestígio, porque isso iria implicar em desonestidade e desrespeito aos princípios do reino. Ela sentiu o peso da cruz da renúncia, mas escolheu agradar a Deus. O mundo vai nos oferecer banquetes que são tentadores. Mas são tentadores, né? Identifique as áreas da sua vida onde você precisa negar o seu ego para se alinhar ao Evangelho.
Viva o Evangelho com coerência, mesmo que isso custe oportunidades, conforto e aceitação. O nosso conforto, irmãos, e a nossa eternidade não é aqui. A gente esquece disso. Tem pessoas que vivem como se aqui fosse estágio final. Não é. Aqui é passagem. Nós somos peregrinos, irmãos. Quem pensa dessa forma, aqui, e viver para aqui, acumuladores e tudo mais, fica naquela sangria, são andarilhos. Porque os peregrinos, o que é um peregrino? É aquele que está de quê? De passagem. Ele não vai ficar aqui. Nós não somos daqui, irmãos. Passagem. E olha o que diz Lucas 9:23. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E o terceiro ponto, para finalizarmos, a vida que se perde para ser ganha. Vamos falar juntos? A vida que se perde para ser ganha. Entregue o controle para Cristo. Entregue o controle. Mateus 10:39. Quem acha a sua vida, perderá. E quem a perde por minha causa, vai encontrar. Quem está dizendo que você perdeu sua vida? Quem está dizendo que você não vive a vida, que a vida foi feita para viver? Quem disse que você não está vivendo porque você é de Cristo? É aí que você está vivendo de verdade. Porque você está vivendo para a vida eterna. Você não está vivendo para algo temporário. Você está vivendo para a glória de Deus. Você não está vivendo para algo que vai acabar. Um empresário decide transformar sua empresa para servir princípios cristãos. Perdeu clientes, perdeu prestígio, perdeu lucro no início. Mas com o tempo encontrou paz, propósito e prosperidade com os valores do reino. Porque a verdadeira prosperidade, irmãos, não é o material, é o espiritual. O material um dia acaba, o espiritual permanece. O espiritual é eterno, o temporário não vai prevalecer. Queridos, entregue suas decisões, projetos e sonhos ao senhorio de Cristo. Este lugar é do Senhor Jesus, não é meu. Não é seu. É privilégio nosso estarmos aqui, irmãos. É privilégio termos uma igreja para virmos todos os domingos, na escola bíblica dominical, no culto da noite, nos cultos de oração. E logo, logo, irmãos, vocês sentindo no coração, vocês querem abrir a igreja na quinta-feira à tarde, pessoas que não trabalham fora, quer estar aqui numa roda de oração? Vem! É só abrir a igreja. Usem. Os homens querem vir de terça-noite fazer um encontro dos homens, os varões, para a glória. Venham! A igreja está aí para isso. Aí já está abrindo domingo, está abrindo terça, já está garantido quarta, abriu na quinta. Na sexta-feira, os idosos, de repente, querem fazer um artesanato. A gente providencia agulhas e lãs e tudo mais, não sei como que chama, é lã, é linha, não sei como que se fala, que eu não tenho. A gente faz uns crochês aqui bonito, faz um brechó do reino de Deus, vende para a obra, abençoa e está tudo bem. Estão com a mente ocupada e pronto. Aí descansa no sábado e vem no domingo de novo. 2 dias na semana livre. Aí vem terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Que maravilha. É só vir, irmão. A única coisa que eu garanto para os irmãos é que eu não vou conseguir estar em tudo, mas eu abençoo tudo que for para a glória de Deus. A gente abre para a comunidade. Idosos, olha, venham fazer crochê, venham aprender crochê com a irmã não sei quem, ou com o irmão não sei quem. Tem homem também que sabe fazer crochê, muito bem. Eu sei usar, eu não sei fazer, mas pode usar, que é para a glória de Deus. Aí daqui a pouco a igreja vai estar aberta de segunda a segunda, ganhando vidas para Jesus, e em cada encontro a gente pede só alguns minutos para falar do amor de Deus. Pronto, vai crescer, vai encher de idoso aqui na igreja, vai encher de empresários, vai encher de juventude, tudo para a glória do Senhor. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos falar juntos? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Novamente, já estou
crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em algumas traduções aparece fui crucificado, mas eu gosto de uma que fala estou crucificado, porque fui ficou no passado. Eu prefiro falar que eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas o meu mestre, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, vive em mim. Feche seus olhos por um instante, curve sua fronte. Espada ou conformismo? O Evangelho não é uma proposta de conforto, mas de transformação. Não é sobre evitar conflitos, mas sobre escolher fidelidade. Jesus veio para nos dar a paz verdadeira, mas antes, a espada que corta tudo o que nos impede segui-lo por inteiro. E quem escolhe a espada da verdade, vive a paz de Cristo. Quem escolhe o conformismo, vive longe da vontade de Deus. Senhor, obrigado por nos mostrar por meio desta série de reflexões em seus passos o que faria Jesus. Mostrando para os meus irmãos de que nós não estamos de brincadeira, não. O Senhor não veio só trazer amor, mansidão, acolhimento. Essa igreja não é a do Senhor. O Senhor veio trazer o caminho da verdade. E ainda que nos confronte nossos sentimentos, laços e desejos, dê-nos coragem para escolhermos a espada do Teu Evangelho, a cruz que renuncia e darmos plenamente a nossa vida ao Senhor. Que possamos viver para o Senhor com fidelidade integral, mesmo que isso custe rejeições, críticas e perdas. É melhor perder aqui e ganharmos com o Senhor, porque o Senhor é o centro das nossas ações, nossas decisões, nossos relacionamentos e nossos sonhos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos conformarmos com este mundo, mas de sermos plenamente transformados pela renovação da nossa mente. E é em Teu nome, meu Deus, que eu oro, creio e avanço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.